boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live, a nossa 18ª live, aprendendo com as mulheres da Bíblia, entre outras histórias. Nossa série de lives está se aproximando ao fim. Nós estaremos com essas lives até o dia 30 de maio. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Eu quero te incentivar a compartilhar essa live para que mais mulheres sejam abençoadas. Boa noite. Essa é uma série de lives aprendendo com as mulheres da Bíblia, entre outras histórias, que acontece todas as segundas-feiras, às 22 horas. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Muito boa noite. Eu quero lembrar a vocês que no dia 30 de maio as nossas lives se encerram e nesse dia nós estaremos sorteando uma Bíblia que é cortesia do canal Rita Magalhães. Essa Bíblia Slim, que eu apresentei no início das lives, estou apresentando hoje novamente e essa semana mesmo eu estarei divulgando no Instagram o nosso sorteio. Boa noite. Estarei divulgando no Instagram o nosso sorteio e você pode participar e concorrer a essa live. A essa linda Bíblia Slim. É uma Bíblia feminina, capa de luxo, uma Bíblia elegante, uma Bíblia na versão NVI, uma Bíblia compacta que você pode levar para sua bolsa, é uma Bíblia super leve, ela é fininha, como vocês podem ver, olha só que coisa linda. Muito linda essa Bíblia. Então, ainda essa semana, eu estarei divulgando nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e também no YouTube, o sorteio dessa Bíblia. Tá bom? Você vai lá, você compartilha e você estará concorrendo a essa Bíblia. Tá bom? E eu quero incentivar a você a enviar o aviãozinho. Se você está no Instagram, clica aí no aviãozinho e compartilha para que outras mulheres também sejam abençoadas. E se você está no YouTube, você clica em compartilhar e envia para outras mulheres. Sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite na nossa 18ª live. Quando chegar na 21ª, será a nossa última live e eu estou muito contente com tudo que Deus tem feito nesse tempo. Então eu quero te incentivar, continuo te incentivando a tocar aí no aviãozinho e a enviar essa live para mais mulheres, para que elas também sejam alcançadas. Vamos lá? Vamos que vamos? Na semana passada nós conversamos sobre Esther, sobre a rainha Esther. Foi uma conversa muito interessante. A live ela está lá no meu Instagram, também está no meu canal Rita Magalhães no YouTube. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir, porque nós aprendemos muito com Esther, muito com a rainha Esther. Com Esther nós aprendemos a nos posicionar. Com Esther nós aprendemos como nos comportar diante de situações difíceis que se apresentam a nós. Então, eu te incentivo, se você ainda não assistiu, ainda não ouviu a história de Esther, você dá um pulinho lá no Instagram ou no YouTube e assiste essa live. Tá? Uma live muito bacana. E é uma história, a história de Esther é uma história recheada de ensinamentos e que vale a você conferir. E nessa live de hoje, eu estou trazendo uma história muito legal, uma história de Jael. Tá? Para quem não conhece a história de Jael, é uma história que vale a pena você conferir, é uma história que a história de Jael,
Desculpa, a história de Jael, ela passa rapidamente pelas escrituras, mas ela é uma história que nos ensina, que nos encoraja a sermos mulheres fortes, a sermos mulheres corajosas, a sermos mulheres ousadas, nos posicionar também como a rainha Esther, diante de situações que se apresentam no nosso dia a dia, situações que os de repente da vida. De repente surge uma situação difícil e você não sabe como lidar. Jael, ela nos dá dicas fantásticas, assim como Esther também. Eu não sei se você já ouviu a história de Jael, ou se você sabe o significado do nome Jael, mas o nome Jael, ele significa cabra montês, ou cabra das montanhas. Uma cabra das montanhas são as cabras que procuram as regiões montanhosas, as regiões altas, elas sobem em montanhas altíssimas e lá elas encontram a pastagem. São cabras muito robustas, muito fortes. Então o significado do nome Jael, cabra montês ou cabra das montanhas. E eu tenho certeza que no final dessa live vocês também querão ser chamadas de Jael, porque vocês vão entender como Jael é um nome forte, uma mulher que se posiciona, uma mulher destemida, corajosa, ousada. As cabras das montanhas, elas procuram os lugares altos para as pastagens. E nós também devemos buscar sabedoria, buscar alimento em Deus, buscar alimento nos lugares altos. Nos achegar a Deus, esse Deus grandioso, nos achegar a lugares altos para ali encontrarmos o nosso sustento, para ali encontrarmos sabedoria e graça. Então, isso que significa o nome de Jael, cabra das montanhas ou cabras monteses. Então, vamos lá, eu quero conversar com vocês algumas coisas interessantes sobre o vídeo de Jael. Como vocês já sabem, todos os vídeos, todas as lives que eu venho apresentando são histórias que eu já contei lá no YouTube, no canal Rita Magalhães. E como Deus sempre faz coisas novas, eu sempre trago outras coisas, outras novidades, inspiradas pelo Espírito Santo, para que vocês sejam abençoadas. E eu também tenho sido muito abençoada através dessas lives. E a história de Jael, eu fiquei muito empolgada e muito agradecida, muito grata a Deus, porque a história de Jael é um vídeo que já alcançou mais de 2.000 visualizações. Então a história de Jael, ela está no Brasil, espalhada pelo Brasil e também pelo mundo. Um vídeo que já alcançou o exterior. Então eu convido você também, dá um pulinho lá no canal, assiste o vídeo se você ainda não assistiu e acompanha comigo essa live e continua compartilhando, te incentivo a compartilhar, tá? E eu quero dizer para você, eu estou falando sobre isso, sobre por que Jael, porque essa história alcançou tantos lugares e tantas pessoas, porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero incentivar você, mulher, a quando o Senhor colocar algo no seu coração, quando você sentir que é de Deus, alguma intuição, algum objetivo que Deus colocou em você, algum propósito, algo que Deus determinou que você fizesse, faça. Mas faça sem medo. Ou melhor, se tiver com medo, faça também. Faça com medo também. E pode descansar, porque o trabalho é todo do Senhor. Existe uma canção que eu gosto muito que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Então, quando Deus te pede algo, quando Deus colocar algo no seu coração para fazer, você pode fazer e você pode descansar, porque o resultado depende do Senhor. O resultado ele está nas mãos do Senhor. Então você faça a sua parte e você descansa. Descansa porque a direção foi dada por Ele. E outra coisa muito importante para nós entendermos na nossa vida, para nós que estamos aqui nesse mundo, uma coisa importantíssima de entender é que o ministério não é somente aquilo que nós fazemos na igreja local, mas ele é simplesmente você.
Você é o ministério. Aquilo que Deus plantou no seu coração, aquilo que Deus designou que você fizesse, que você faça. Que você faça no seu local de trabalho, que você faça na sua casa, porque você é o ministério, aonde você está plantada. Aonde você trabalha, você é o ministério, cuidando da sua família, no ônibus, na rua, no supermercado ou nas redes sociais, você é o ministério. Então você precisa entender isso, porque compreender que você é o ministério e que Deus vai fluir através de você, aonde você está, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, que você tenha essa compreensão, que você compreenda isso, para que você faça a diferença, que você entenda a sua importância no reino, o seu papel no reino de Deus. Eu quero muito te incentivar a você refletir sobre isso. Quem sou eu onde eu trabalho? Será que aquilo que Deus colocou no meu coração é para ser realizado somente dentro da igreja? Somente dentro da igreja local? Eu posso desenvolver e eu posso fluir do amor e da graça de Deus aonde eu estiver, aonde eu fui plantada. E principalmente nos lugares onde nós passamos mais tempo, muitas vezes no nosso trabalho. Quanto tempo passamos no nosso trabalho? E ali você pode refletir o amor de Deus. Muitas vezes sem palavras, ou muitas vezes com algumas palavras, mas com palavras sábias, vinda do coração de Deus para o seu coração, para abençoar aquela vida. E ali, onde você está, você vai cumprir o seu ID, você vai cumprir o seu ministério, você vai cumprir o seu papel como cidadã do reino de Deus. Está claro? Então eu te convido, durante essa semana, a você refletir sobre isso. Se você ficar com alguma dúvida, procure o seu líder para conversar, procure o seu pastor ou a sua pastora, ou o líder do ministério onde você exerce uma função na igreja. Entenda isso, tá? E isso vai levar a sua vida cristã à maturidade. Se você entender isso, a sua vida cristã vai dar um salto em direção à maturidade, em direção ao lugar que Deus quer que você esteja. Uma cristã madura. Então vamos lá? Vamos à história de Jael. A história de Jael, ela é descrita rapidamente na escritura, como eu já falei para você. Porém, a vida de Jael, ela nos traz grandes ensinamentos. A história de Jael está registrada no Antigo Testamento, entre os capítulos 4 e 5 do livro de Juízes, juntamente com a profetisa Débora. Jael teve um papel fundamental nesse contexto. Ela mudou a realidade da vida das pessoas que a cercavam. Então, que nós sejamos, assim como Jael, capazes de mudar a vida das pessoas que nos cercam. Jael nos ensina como passar por batalhas, confiar na força do Senhor e sair vencedora, sendo nós mesmas, sem manipulação. Nós devemos ser nós mesmas aonde nós estivermos. A Bíblia diz que por cerca de 20 anos, os filhos de Israel eles estavam sendo duramente oprimidos pelo rei de Canaã. E eles tinham sob seu comando o general chamado Sísera, com um exército numeroso e 900 carros de ferro. Então Israel foi duramente oprimida pelo exército de Canaã. E o que aconteceu? Os israelitas eles se afastavam do Senhor por um tempo, eles sofriam as consequências e depois eles se arrependiam e voltavam a buscar o Senhor. Se afastavam do Senhor, se arrependiam e clamavam. Aí nós vemos a misericórdia de Deus, como Deus ele é misericordioso. Ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo Deus, esse Deus misericordioso que cuida de nós e que nos ama. Então, depois que o povo clamou,
Deus providenciou a vitória. Preste bastante atenção numa coisa que eu vou te dizer. Tudo que é grande teve um pequeno começo. Por isso, eu oriento você a não desprezar os pequenos começos. Seja fiel à sua família, seja fiel aos seus líderes, seja fiel aos seus amigos, não despreze as pessoas que estão ou que estiveram ao seu lado quando tudo começou. Nós podemos aprender isso nessa história. E eu gostaria que você aprendesse, ficasse bastante atenta. Tá? A palavra de Deus diz que em Mateus 25:11, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E o Senhor diz, né? Entra no gozo do teu Senhor. A fidelidade na vida de um cristão, a fidelidade na vida de um servo de Deus é algo fundamental. Então, por isso, permaneça fiel aos seus líderes, permaneça fiel à sua família, permaneça fiel ao seu chefe, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada da nossa fidelidade, Deus se agrada do nosso comprometimento. E Deus, ele providencia a vitória. Então, vamos continuar aqui com o livro de Juízes. Juízes 4, do 1 ao 3. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Sísera, que habitava em Orosete-Egoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. O episódio também relata que Deus confiou a missão a um homem. A missão de derrotar o exército inimigo, Deus confiou a um homem chamado Baraque, mas o mesmo se negou a cumprir. Olha só, Juízes 4, 6 ao 9 nos explica isso claramente. Débora mandou chamar Baraque. Débora era profetisa. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Foi isso que o Senhor disse que Débora falasse para Baraque. Baraque disse a ela, olha o que Baraque disse: se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Baraque ficou temeroso, um exército enorme. Como ele derrotaria aquele exército? Mas foi uma ordem do Senhor. O Senhor manda, o Senhor faz, o Senhor ele cumpre com a sua palavra. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. O Senhor deu uma ordem a Baraque. Baraque ele ficou temeroso, ele não quis ir e ele disse que só iria se Débora, a profetisa, fosse com ele. A segurança dele estava em Débora. Se Débora fosse, se você for comigo, eu irei. Então ela disse, por causa do seu modo de agir, porque você não confiou plenamente no Senhor, né? Com outras palavras, porque você não confiou plenamente no Senhor, a honra não será sua. Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. O exército de Israel então saiu para a guerra ao encontro de Sísera e da sua tropa. E ao ver que a guerra estava perdida, porque a vitória sempre é do povo de Deus, sempre é o que Deus diz que funciona. Quando Sísera viu que a guerra estava perdida, que ele estava bem cansado, ele fugiu daquele lugar para salvar a sua vida. E para onde ele foi? Ele foi em direção ao carvalho de Zananim, onde ele encontrou a tenda de Jael. E aí entra Jael nessa história.
Lá foi Sísera. Juízes 4:17 diz assim: Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. O esposo de Jael, ele era aliado do inimigo de Israel. Consequentemente, então ele era o quê? Ele era inimigo do povo de Deus. Mas Jael, a sua mulher, ela já havia ouvido falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso, ela decidiu tomar uma atitude e não deixar que a aliança errada do seu marido, do seu esposo, prejudicasse a sua família. Jael, ela foi ousada e corajosa. É isso aí. Deus já tinha alcançado o coração de Jael. Então Jael, ela resolve se posicionar. Ela resolve não ir contra a vontade de Deus, mas sim a favor do que Deus estava fazendo em Israel. Juízes 4:18 diz o seguinte: Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com uma coberta. Em algumas versões, ela o cobriu com um pano. Jael sabia quem ela era. Jael sabia, Jael tinha convicção de quem ela era, do Deus que ela servia. Jael era uma mulher forte no Senhor. Ela sabia quem ela era e o que ela precisava fazer para acabar de vez com a opressão do inimigo. Então é assim que nós precisamos nos posicionar, certas da nossa singularidade, de quem nós somos em Deus. Se nós estivermos certas e convictas de quem somos no Senhor, nós também tomaremos decisões sábias como tomou Jael. Nós também vamos ter atitudes corajosas, assim como a atitude de Jael. Porque nós podemos ter em Deus, nós podemos em Deus conquistar vitórias, assim como diz o salmista no Salmo 108, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 108, versículo 13. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Quem é o adversário das nossas almas? A Bíblia diz que Deus pisará. E a Bíblia diz que os nossos adversários estão debaixo dos nossos pés. Então, por isso, nós podemos confiar. Jesus não foi aquela cruz em vão. Ele foi aquela cruz e ele derrotou de vez com o inimigo, para que nós não sofrêssemos mais opressão, mas que nós, sabendo disso, possamos nos posicionar diante das circunstâncias que se levantam na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, continuando aqui, né? Salmo 108. Jael, ela nos mostra o poder das oportunidades. Jael aproveitou uma oportunidade. O inimigo se aproximou da tenda dela. Muitas vezes, gente, o inimigo, ele vai tentar tomar território dentro da nossa casa. Então é preciso que nós estejamos bem atentas. O inimigo, ele vai tentar se posicionar dentro da sua casa, mas você precisa tomar atitudes ousadas, você precisa ser corajosa. Ontem eu fiquei muito contente com a minha mãe, que a minha mãe ontem ela se posicionou de uma forma ousada e corajosa. E ela percebeu, ela lembrou o lugar do inimigo. Ela lembrou que o inimigo está debaixo dos pés dela. E foi um momento assim, muito incrível que nós vivemos ontem à noite na casa da minha mãe. Quando ela se levantou e ela se posicionou e ela disse que Satanás está debaixo dos pés dela. Tá? Vamos voltar aqui com a história de Jael. Então, a história de Jael nos mostra o poder, tá, de nós aproveitarmos a oportunidade, a importância de nós não menosprezarmos os nossos talentos. Jael, ela era talentosa. Jael, ela levantava tendas, ela construía tendas.
Naquela época, né, eles eram um povo nômade e geralmente quem levantava as tendas eram as mulheres. Então elas tinham uma força, elas sabiam usar as ferramentas que elas precisavam para colocar ali, para prender, né, para firmar as estacas no chão, para levantar as suas tendas. Então Jael, ela se posicionou e ela usou muito bem. Vamos continuar aqui, eu estou contando o final antes do meio aqui. Então vamos lá. Aí Jael disse o seguinte, então vamos ver o que Jael fez. Ela usou o que ela tinha. Ela usou a oportunidade, ela usou as ferramentas que ela tinha. O inimigo disse, estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco d'água. Jael abriu uma vasilha de leite feita de couro, uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber. Ela deu-lhe de beber. Tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Ele entrou na casa dela, o inimigo entrou na casa dela e ainda quis dar ordens para ela. Olha só que impressionante. E muitas vezes, se nós não nos posicionarmos, o inimigo vai fazer assim mesmo conosco. Vai tentar ditar as regras, ditar as normas dentro da nossa casa. E nós precisamos, como mulheres sábias, nos posicionar no Senhor. Saber a nossa posição, saber que nós temos autoridade para derrotar de vez com o inimigo. Então ele disse para ela, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Ela derrotou com o inimigo. Isso está escrito em Juízes 4, 19 até o 21. Então, com Jael, nós aprendemos que nós não precisamos ir longe ou mudar o nosso jeito simples de ser para mostrar o nosso valor e provar o quanto somos fortes. Também não precisamos esconder as nossas fraquezas tentando ser outra pessoa. Jael nos ensina que nós podemos usar o que nós temos. Nós podemos usar as armas que nós temos, na certeza que os nossos inimigos, eles não são carnais. Deus, ele nos deu armas poderosas, armas espirituais poderosas, que nós precisamos usar e nos posicionar. Então, nós aprendemos que devido à sensatez, né, está escrito na Bíblia que devido à sensatez e à coragem de Jael, o povo de Deus, ele se livrou da opressão que ele sofria há 20 anos. Deus confiou uma missão a Baraque, mas Baraque, com medo, se negou a cumprir e por isso ele não foi honrado. Débora e Jael, elas confiaram no poder de Deus e elas mostraram que elas tinham conexão com Deus, elas tinham conexão com o Senhor. É muito importante nós termos conexão com Deus. É muito importante termos conexão. E como que nós vamos ter conexão com Deus? Nós vamos ter conexão com Deus através da palavra. Nós vamos ter conexão com Deus através da oração, através dos momentos no secreto que nós teremos com Ele. Nós precisamos sim ter conexão com esse Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber quem nós somos nele. Isso fará de nós mulheres que se posicionem de forma adequada. Salmo 25:14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, as suas promessas, as promessas que ele tem comigo e com você. Então nós não devemos esperar que Deus levante pessoas para fazerem o que cabe a nós fazer. Dentro da nossa casa,
da nossa casa, precisamos nós, como mulheres de Deus, nos posicionar e realizar e fazer aquilo que nós precisamos fazer dentro das nossas casas. Eu posso chamar pessoas, mulheres de oração para orar comigo? É claro que sim. Mas no meu dia a dia, eu preciso me posicionar dentro da minha casa. Eu preciso conhecer quais são os meus direitos e os meus deveres, aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que eu posso fazer. A parte de Deus Ele faz diariamente na nossa vida, todos os dias. Então a gente não tem que esperar, né, que Deus levante pessoas para fazer o que nós temos que fazer. Juízes 5:24 diz o seguinte, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Esse versículo está lá no Cântico de Débora, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Que Deus olhe para você e diga o mesmo, que as pessoas olhem para você e digam o mesmo a seu respeito. O que você precisa fazer para atrair o favor de Deus para sua família? Nós sabemos que o inimigo que nós temos hoje, eles não são carnais. Os nossos inimigos, eles são espirituais. E por isso, a nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra a carne e nem contra sangue. A nossa guerra não é contra as pessoas, a sua luta não é contra as pessoas. Portanto, você não pode se esquecer de uma coisa, o seu marido, ele não é o seu inimigo. O seu chefe não é o seu inimigo, os seus filhos não são seus inimigos, o governo não é o seu inimigo. Satanás, ele usará pessoas. Então, nós precisamos estarmos espertas. Esteja sempre esperta e não deixe o inimigo fluir através de você. Mas deixe que o Espírito Santo, ele sim, que o Espírito Santo flua através da sua vida. Nós não devemos encher o prato do diabo. O diabo está ali com o prato e quando nós agimos de acordo com como ele quer, é como se nós dessemos comida para ele. É como se nós enchêssemos o prato dele, tornássemos a mesa dele farta. Então nós precisamos agir como Deus quer que nós hajamos. Do jeito que Deus quer que você faça, é assim que você deve fazer. Nós precisamos prestar atenção. Quando nós nos posicionamos de maneira incorreta, nós estamos sim, né, dando comida para o inferno. Então, nós não devemos dar comida para o inferno, ofendendo as pessoas. Nós temos que prestar atenção no que está escrito em Efésios 5:15 por toda a Bíblia. A Bíblia completa, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nos dá lições, nos ensinam muitas coisas. Efésios 5:15 está escrito o seguinte, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A Bíblia nos orienta a termos sabedoria. O livro de Provérbios, né, leia um capítulo por dia. O livro está recheado de dicas para que você seja uma mulher sábia sempre. Então Deus ama as pessoas, é com pessoas que Deus se importa. Então você precisa estar atenta, nós precisamos estar atentas aos nossos pensamentos. Muitas batalhas são vencidas ou são perdidas na nossa mente. Se nós pensamos constantemente numa questão, nós acabamos falando, nós acabamos fazendo aquilo que nós estamos pensando. Então nós estamos o quê? Nós estamos lutando batalhas espirituais. E como nós vamos lutar batalhas espirituais? Nós vamos lutar batalhas espirituais com armas espirituais. Para vencer como Jael, nós precisamos nos aproximar de Deus através da oração e da leitura da palavra. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, é preciso resgatar a promessa para continuar firme na caminhada.
É preciso resgatar a promessa, é preciso se lembrar das promessas de Deus, da aliança que Deus tem conosco, para que nós possamos continuar firme na caminhada. E partindo para o final dessa live, tá? Eu quero te lembrar do livro de Josué, do capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, é com você por onde você andar. Eu quero finalizar essa live te agradecendo pela sua presença, repetindo essa frase: é preciso resgatar a promessa para continuar firme na caminhada, e dizer que você seja forte, que você seja corajoso, que você seja forte e corajosa como Jael. Que você use aquilo que Deus colocou nas suas mãos, no lugar onde você está, para abençoar vidas. Que você saiba sempre, a sua luta não é contra as pessoas. A sua luta é contra o inferno. E Deus, ele te dá armas espirituais para lutar as guerras que são espirituais. Eu quero te agradecer por você estar aqui comigo, pela sua atenção, e eu quero te convidar para na live da próxima semana estar comigo, onde eu compartilharei algumas dicas para que você, como Jael e como Débora, descubra seus dons e seus talentos. Eu fico por aqui, até a próxima semana em Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, entre outras histórias. Descubra seus dons e talentos. Um beijo no coração, um abraço carinhoso e tenha uma semana abençoada com Jesus. Boa noite.